Olá, muito boa noite para todo mundo. Na estrada de entrada da ramada, ladeada de coqueiros, quem passou primeiro foi o berranteiro. Depois os sinueiros e um terno de perdigueiros ponteando a boiada. E agora que a comitiva inteira do Terra Viva DBO na TV já está chegada e arranchada no Retiro da Cutia, a gente já pode começar a nossa função novidadeira com a recitação da prosa brideira do dia. Sabendo onde é que a gente está, fica mais fácil para ver onde é que é preciso chegar. E se este é um procedimento recomendado para a vida dos companheiros boiadeiros, também é de serventia para quem lida com gado de cria, para garantir o sucesso na atividade e a eficiência reprodutiva da vacada parideira. E assim, desta maneira, está anunciada a apresentação da nossa coluna Raças e Cruzamentos com o zootecnista Alexandre Zadra. E a pergunta de hoje é do Lucas, companheiro nosso que tem fazenda em Porto Murtinho, na região pantaneira de Mato Grosso do Sul. Ele tem uma vacada cruzada e está querendo saber qual é a raça mais indicada para cobrir essas fêmeas, se for para fazer a recria a pasto. E também se muda alguma coisa nessa indicação, quando a ideia for vender toda a desmama. Pois então está todo mundo convidado para escutar o que é que o Zadra tem para contar. Olá, amigos do DBO na TV. Lucas, o que você está pretendendo fazer em termos de recria a pasto aí no Pantanal exige animais de menor manutenção, animais mais adaptados para você fazer essa recria e engorda aí no Pantanal. Sobre suas matrizes, as zeboadas que você fala que você tem, cruzadas, eu recomendo que você utilize raças adaptadas sobre elas para você fazer um animal mais rústico aí para recria e engorda, que seja pelo curto, tais como caracu, serepol ou bonsmara. Nesse caso você vai ter heterose máxima, Lucas, sobre esse gado seu azeboado, e você tem animais com pelo muito curto e tolerantes ao calor aí pro Pantanal. Outra opção também para você recriar e engordar esses animais podem ser filhos das raças bimestiças. Você usar o Brangus, o Brafor, o Santa Gertrudes, se você tivesse em Brasil por aí, você utilizar sobre o seu gado azeboado para fazer também animais com pelo curto e com certa heterose. Agora, se você for vender bezerros, a gente depende muito do mercado que você tem para cor de bezerro, tipo de bezerro mais procurado aí na região. Mas você até pode usar uma raça europeia, pode usar de repente um Angus, que vai nascer todo mundo preto praticamente, e o mercado absorve. Alguns animais vão ter um pouco de pelo, um pouco menos de tolerância ao calor, mas como você vai vender machos e fêmeas, é uma boa opção, ok? Espero ter respondido a sua pergunta, Lucas, e aqueles que estão assistindo o DBO na TV, escrevam com suas dúvidas sobre raças e cruzamentos, que o Zadra responde. Um abraço a todos e vamos para o campo. Tá certo então, e agora já está na hora de fazer uma parada ligeira, mas é já que a gente vai voltar. Aguarde. E estamos de volta e é com grande satisfação que eu peço agora atenção especial dos companheiros e companheiras boiadeiros que estão aí na frente da televisão vendo a gente no Brasil inteiro para a apresentação do programa No Campo com as Zoetes, o nosso encontro semanal de todas as quintas-feiras aqui no Terra Viva DBO na TV. De certo que o amigo e a amiga pecuaristas devem ter reparado aí que o clima andou apresentando alguma alteração importante nessa semana, né? Pois o que acontece é que em maio a gente está no meio do outono e já avançando no rumo do inverno, que começa em junho. Aí, como a vida e a lida no campo têm suas peculiaridades e particularidades, esta época que está chegando é cheia de desafios para a pecuária. E é justamente a respeito disso que a gente vai falar nesta edição do No Campo com as Zoetes. E quem foi convidado e aceitou esticar uma prosa sobre o calendário sanitário de inverno é o Juliano Melo, gerente técnico de produto das Zoetes. Boa noite, Juliano. Seja muito bem-vindo aqui no nosso arranchamento eletrônico e internetico. Faça o favor de se sentir em casa, hein? Boa noite, Sidney. Boa noite a todos, tá? É um prazer estar aqui com você para a gente bater esse papo aí sobre o que a gente pode estar fazendo aí nessa entrada de inverno, dentro do inverno, como que a gente pode ajustar um calendário, como que a gente pode se preparar melhor para isso. Obrigado pela oportunidade, Sidney. É um prazer. Muito bom, prazer é nosso, viu, Juliano?
Ô, Juliano, conforme a da sabedência aí de todo mundo no setor pecuário, né, maio é um mês importante no nosso calendário, porque a gente está entrando no período mais seco do ano, na maior parte do país, com o frio já apertando e fazendo o caboclo tirar o pala da mala, principalmente no sul e aqui no sudeste, né? Como é que o companheiro fazendeiro deve se preparar para enfrentar este período? Sidney, a gente está falando do Brasil, né? Esse país enorme, né? A gente vem do Rio Grande do Sul até Amazonas, tá? E a gente passar uma receita, passar uma recomendação aí para o Brasil inteiro, cara, é complicado. A gente tem que regionalizar isso, tá? E só que a gente tem que entender também assim que uma coisa comum dentro desse país inteiro, tá? Igual você comentou, maio é um mês muito importante para a pecuária, tá? Maio normalmente é aquele mês que a gente faz a vermifugação, a vacinação do gado. Alguns colegas meus já tiveram aqui e falaram aqui no campo com as OETs sobre a importância do controle de parasitas internos e externos. Nas OETs a gente trabalha ali com o 5811, tá? Um programa de vermifugação do rebanho, tá? Que a gente trabalha ali nos meses de maio, agosto e novembro. A gente intensifica muito o controle nessa época do ano, tá? Porque a gente tem aí a entrada da seca, tá? Então o ambiente fica mais seco, nesse mês, o período seco reduz a viabilidade dos parasitas no ambiente e aí torna o nosso controle mais efetivo. Então é a oportunidade que a gente tem de praticamente ali limpar as pastagens, tá? Na fazenda, esse controle, o 5811, tá? Ele é uma referência ali aos meses que a gente deve vermifugar os animais, tá? Maio, agosto e novembro, tá? E o objetivo é proteger o rebanho e manter a população de vermes no nível compatível ali para a gente ter o máximo de produção. Além do controle, tá, de verminose, que vai aliar ali produtividade, facilidade de manejo. Por quê? Porque eu estou aproveitando também os meses de campanha de aftosa, estou aproveitando o maio e o novembro e estou implementando um controle estratégico, tá? Que vai dar vários benefícios e ainda vai dar um bem-estar para o animal. Aliado a tudo isso, tá? A gente tem uma relação de custo-benefício, cara, muito favorável, tá? A diferença de arroba por hectare, isso aí pode passar de 30%. A Exagro trabalhou com a gente, validando esse programa, tá? E trabalhando esses números com muito afinco ali, com muito critério, tá? E demonstrou isso, tá? Então, se a gente conseguir ali fazer um controle estratégico, fazer a verificação correta, colocar essa verificação ali no mês 8, tá? Aliado a esses 5 e 11, a gente pode produzir muito mais arroba, tá? E isso é um grande benefício para a nossa pecuária. E como que a gente faz esse programa? Como que a gente inicia isso, tá? No mês de maio, a gente inicia ali com a aplicação do Trelwace, tá? Um endectocida ali 3,5%, que vai assegurar uma proteção prolongada, tá? Mantendo esse animal limpo. E por que isso é importante? Porque mês de maio, a gente ainda tem um resquício de chuva, algumas regiões estão chovendo um pouquinho, está um pouco mais úmido, então a gente precisa desse endectocida que vai dar essa proteção prolongada. Quando a gente chegar ali no mês 8, cara, ali já secou tudo, tá? Pasto já está lá embaixo. O que a gente quer fazer nesse período, tá? Se o parasita ficar ali no pasto, aquele clima extremamente seco, pasto baixo, ele tem baixa viabilidade. Então a gente quer aplicar ali um produto extremamente efetivo. Nesse mês a gente usa o Sidectin, uma molécula única das OETs, tá? Isso é fundamental para a eliminação dos parasitas que estão dentro do animal, já que se ele ficar ali no ambiente, fica muito complicado para ele. Quando chega novembro, a gente vem e faz a aplicação do TREL. Tá? Então, novembro, assim, a gente já tem o começo das águas, e aí a gente precisa de uma extra proteção. E aí a gente volta com o TREL, um endectocida à base de doramectina, 3,5%, tá? E aí a gente consegue aí manter o animal limpo por um longo período. Uma outra opção que a gente está dando para o pecuarista é a utilização do 511, uma coisa que facilita ainda mais o manejo, tá? Eu tiro ali essa aplicação do mês 8 e faço agora apenas 2 aplicações. E para isso, o que eu tenho que fazer? Agora, no mês de maio, eu entro com a aplicação do Onix, uma doramectina, uma moxidectina a 10%. O Onix, para nós, ele é um endectocida extra-longação. Então, ele vai proteger esse animal de maio agora até outubro, mantendo o animal limpo de endo e ectoparasitas durante todo esse período. E aí, quando chegar novembro, a gente faz a aplicação do TREL, mantendo a proteção contra vermes, até que o animal consiga se recuperar toda a sua imunidade, recuperar o desempenho, e aí a gente mantém o animal limpo aí por todo o período, e a gente ainda faz o controle das pastagens. Pois é, né? Você está falando, né? A verminose, ela já é um problema o ano inteiro, né? Mas com o início do período seco, agora em maio, que também começa a ficar preocupado, vai ficar difícil, preocupando o fazendeiro, é a situação da pastagem, né? Na maioria dos estados do Brasil, né, Juliano? Na semana passada, por exemplo, a gente já teve aí uma primeira frente fria que provocou até neve em algumas regiões, né? De que forma o clima interfere no dia a dia da fazenda de pecuária, hein, Juliano? Olha, Sidney, principalmente assim, o que acontece quando vem essas frentes frias, tá?
Eu estava até comentando hoje cedo aqui com o meu irmão, ele comentando comigo, a temperatura PK vai reduzir muito a disponibilidade para os animais, tá? E aí o pecuarista ele tem que se planejar, cara. A gente é ciente que isso vai acontecer nessa época do ano e a gente precisa chegar com o animal com a melhor condição corporal possível, tá? Se a gente chegar com o animal com essa boa condição corporal, a gente consegue que os animais passem bem esse período seco. E para isso, tá, a gente tem diversas ferramentas, tá? Se a gente pode começar ali a fornecer ali alguma ração para os alimentos, para os animais, tá? Normalmente a gente vai colocar ali uma ração com um pouco de soja, com um pouco de milho, e a gente precisa fazer com que o animal aproveite esse alimento, tá? Pensar em dar soja, pensar em dar milho, eu estava escutando um pouquinho antes, cara, soja e milho está subindo de preço, então eu preciso que o animal aproveite ao máximo esse alimento. E para isso, o que a gente faz, tá? Nesse momento? A gente pode usar alguns aditivos, tá? Que façam com que o animal aproveite ao máximo esse alimento ingerido, tá? Melhorando aqui a produção de carne e leite. Nas OETs, cara, a gente tem trabalhado com o Tarotec. Um aditivo que a gente coloca ali para bovinos, tanto de corte quanto leite, ele contém 15% de lasalocida sódica, é um ionóforo, tá? Ele vai otimizar aí a fermentação ruminal, vai reduzir essas perdas de energia, reduzir a produção de CO2, reduzir a produção de metano, vai prevenir e tratar coccidioses, tá? Isso é um grande aliado para nós, tá? Para o pecuarista, melhorando o desempenho dos animais, tá? E quando eu falo um pouquinho de coccidiose, Pois não, pode continuar, quando Juliano. eu falo de coccidiose, tá? Coccidiose é uma grande causa de diarreia, tá? E pode causar muitas perdas de bezerros, tá? Reduz muito o desempenho. E uma vantagem que a gente tem com o Tarotec é que eu posso colocar ele em qualquer tipo de dieta. Eu posso colocar ele no sal mineral, posso colocar no crepe dos bezerros, posso colocar no confinamento ali, naquele manejo de entrada do confinamento, e ele não interfere na palatabilidade. Então o Tarotec é uma ótima ferramenta para a gente aproveitar esse investimento que eu estou fazendo agora em dieta dentro da minha fazenda. Melhorar o aproveitamento do meu proteinado, melhorar o aproveitamento da minha ração e desse alimento caro que a gente está fornecendo para os animais. Pois é, o que eu ia te falar, Juliano, é o seguinte, né? É interessante porque além de cuidar da nutrição, do bem-estar do animal, o fazendeiro aí também está cuidando do meio ambiente, né? Fazendo aí uma pecuária mais sustentável. Mas, Juliano, falando aí dos aspectos regionais, o Brasil tem o tamanho de um continente, como você falou, né? E os nossos companheiros e companheiras boiadeiros do Nordeste, por exemplo, têm de trabalhar com uma situação climática completamente diferente. Como é que essas diferenças geográficas interferem aí no dia a dia da criação em geral? Sidney, a gente tem que ficar bastante atento a isso, né? Isso é igual você comentou ali no começo, né? Chegou a nevar, por exemplo, lá no sul. Então, quando neva, e a gente pensar assim, região sul, sudeste, tem uma queda de temperatura muito grande e isso predispõe a algumas doenças. Se a gente imaginar, por exemplo, pneumonias, tá? Então, tem esse momento aí que eu tenho frio, que eu tenho noites extremamente frias e eu tenho também dias quentes, tá? Tenho um clima um pouco mais seco, posso começar a ter poeira, isso predispõe aí casos de pneumonia. Então eu já tenho que saber que eu vou ter que tomar alguma atitude preventiva para isso dentro do meu confinamento, dentro do meu freestyle, dentro da minha fazenda, tá? Dentro das OETs a gente pensa ali, entendeu? A gente tem trabalhado com a prevenção de pneumonia com algumas vacinas, tá? Então a gente tem a Bovishield Gold One Shot, a gente tem a Enforce, que a gente pode utilizar aí nessas fazendas fazendo a prevenção de pneumonia. E uma coisa que a gente sempre comenta, né? Prevenir sempre é melhor que remediar, tá? Agora, se a gente não conseguir remediar, a gente vai ter que tratar o animal. E a gente tem que tratar ele o mais rápido possível aí dentro da farmácia, dentro da fazenda. Pois é, né, Juliano? E é por isso que é importante ter sempre uma farmácia da fazenda completa e bem organizada, né? Com certeza, Sidney. Eu já tive aqui no passado comentando disso, tá? E isso é fundamental. Toda fazenda, igual a gente tem em casa, tá? Quem tem criança pequena, sempre tem ali um remédio, porque sabe que em algum momento seu filho pode ficar doente. A mesma coisa, a gente tem que ter esse cuidado com os animais que estão sob nosso cuidado na fazenda. Então, em algum momento, algum animal pode ter alguma doença e eu tenho que estar preparado. E se a gente imaginar que a minha fazenda ela pode estar a 1 hora, 1 hora e meia, 2 horas, 3 horas ou até mais da cidade, então eu tenho que estar muito bem preparado, tá? Pensando em pneumonia, igual eu comentei aqui anteriormente, a gente tem que saber qual que é o medicamento que eu vou usar. Se é uma pneumonia leve, só citando um exemplo, eu posso tratar ela com clamoxil e flucortan. Agora, se eu estou dentro de um confinamento, aquele clima extremamente seco, poeira, eu vou ter que tratar esse animal com um medicamento um pouco mais potente. Então, aí a gente já recomenda aí um Draxin com flucortan. Então, também tem que estar aí pensando que sistema de produção que eu estou e que remédio que eu vou ter que ter dentro da minha fazenda. Ô, Juliano, falando um pouco mais da farmácia da fazenda, né? Como é que é um amigo que está aí na frente da televisão escutando essa nossa falação?
deve se organizar para ter uma farmácia eficiente que não vai deixar aí o gado desassistido numa hora de precisão. Sidney, eu vou falar de farmácia, mas a primeira coisa que o amigo deve fazer, igual o nosso bate-papo aqui, eu tenho que pensar numa atitude de prevenção dentro da minha fazenda, tá? Então, eu devo rever ali o meu calendário sanitário, eu devo rever ali toda a estrutura e ter certeza que eu estou fazendo a coisa certa, tá? Que eu estou fazendo as vacinas adequadas, que eu estou fazendo os vermífugos adequados, tá? Depois, tá? Aí eu tenho que ter ali todos os medicamentos. E aí o nosso amigo, ele pode contar, entendeu? Com toda a nossa equipe, com a Zoetis, tá? Que ela tem uma seleção de produtos, tá? Para tratamento dessas principais doenças. A gente tem os protocolos terapêuticos, o nosso amigo, que está aí nos assistindo, ele pode acessar o nosso site, ele vai ter acesso a essas informações, tá? Ou pode procurar aí as lojas parceiras nossas, tá? Onde é que ele vai encontrar essas informações de como montar a sua farmácia. E a gente está até com uma promoção, tá? Onde é que a gente está ajudando o nosso amigo a montar essa farmácia e a ter esses produtos dentro da sua fazenda. Muito bom. Pois então, né, Juliano, o pessoal da produção do programa aqui até mandou para a gente uma gravação sobre esta promoção que você está falando aí, que é para não deixar ninguém esquecer, né? Então, confere aí que eu acompanho aqui. E dando continuação na função, agora chegou aquela hora esperada pelos companheiros e companheiras que acompanham a nossa programação, que é a apresentação do Zoetis Responde. E a gente faz a recordação de que quem quiser participar dessa sessão pode mandar sua dúvida por meio deste QR Code que está aparecendo aqui na tela, apontando a câmera do celular para abrir e fazendo a pergunta logo em seguida. Foi isso mesmo que fez o nosso companheiro boiadeiro Luciano, lá do Pará. Ele está querendo saber como fazer para encontrar os medicamentos da farmácia da fazenda lá no mercado paraense. Qual é a resposta para ele, hein, Juliano? Bem, a gente está presente nas melhores lojas, tá? Se não me falha a memória, tá? Lá no Pará, a gente tem mais de 40 lojas prontas para atender esse amigo, tá? Lá nas melhores lojas lá da região. Caso ele tenha alguma dificuldade em encontrar essas lojas, ele pode acessar nosso site. Lá tem a lista completa. A gente coloca o nome da loja, o telefone, o contato. E se ele quiser ainda, ele pode acessar o nosso 0800, tá? Ele pode ligar aí no 0800 011 1919, que a gente vai falar para ele qual que é a loja mais próxima da onde ele está ali dentro do Pará, já que a gente não sabe o município que ele está. Tá muito bom. Então, assim, a gente vai arrematando já a prosa e terminando essa função de hoje, né? Ô, Juliano, muito obrigado pela sua participação, muito importante as suas informações, né? E apareça mais vezes aqui para a gente prosear, viu? Abraço para você. Obrigado, Sidney, e a todos aí de casa, tá bom? Foi um prazer estar aqui com vocês. Prazer foi nosso. Bom, e obrigado para todo mundo. E já fica marcado aqui o nosso próximo encontro para quinta-feira que vem, com mais uma edição do No Campo com as Zoetis. E o Terra Viva DBO na TV volta dentro de instantes com o noticiário e o nosso comentário a respeito do movimento do dia no mercado do boi gordo. Aguarde. E o que tem para ser contado é que fazia muito tempo que o nosso mercado boiadeiro não sofria tamanha pressão baixista como esta que a gente está vendo agora. E repare bem, o companheiro pecuarista que está sobrando motivo para empurrar o carretão no rumo da descida do estradão. Sendo que os principais são o fim da safra do capim, a grave falta de dinheiro do consumidor brasileiro e a traição da China, que suspendeu a exportação de vários frigoríficos sem dar explicação nem satisfação. O caso, então, é que, por conta desta conjuminação derrubadeira, a nossa prosa vai ter de ser ligeira, porque no balanço do dia da Scott Consultoria foram registradas mudanças nas cotações em nada menos que 24 das 32 regiões pesquisadas no Brasil inteiro, e em todas estas praças a arroba caiu. No sul da Bahia, o boi voltou para R$ 273 e a vaca para 270 redondos, a prazo já livre do fundo rural. No oeste do estado, o machado acertou só o macho, que foi cortado para R$ 278.
No norte das Minas Gerais, o boi desceu para R$ 270 e a vaca para R$ 260. No Triângulo Mineiro, o macho piorou para R$ 276 e a fêmea para R$ 248. No sul do estado, a vaca já está saindo a R$ 263. Em Goiânia, a capital do Goiás, o macho já não vale mais do que R$ 271 e a fêmea do que R$ 258. No sul goiano, os preços novos são R$ 272 para o boi e R$ 258 para a vaca. Em Cuiabá, capital de Mato Grosso, o macho escorregou para R$ 279 e a fêmea para R$ 268. Na região sudoeste, o boi escorregou para R$ 278 e a vaca para R$ 259. No sudeste do estado, o macho foi rebaixado para R$ 274 e a fêmea para R$ 261. Derriçada geral também foi o que aconteceu no norte mato-grossense, com o boi afundando para R$ 273 e a vaca para R$ 260. Em Campo Grande, a capital de Mato Grosso do Sul, o preço máximo do macho é R$ 280,50 e o da fêmea R$ 264. Em Dourados, o boi desandou para R$ 285,50 e a vaca para R$ 266. Para Tabaná, o macho recuou para R$ 271 e a fêmea para R$ 262. Em Redenção, os valores foram arredondados para baixo, com o boi indo a R$ 270 e a vaca a R$ 260. No sul do Tocantins, o comprador está pagando pelo macho só R$ 269 e pela fêmea só R$ 256. No norte do estado, a vaca retrocedeu para R$ 261. No Acre, o macho não passa mais de R$ 261 e a fêmea de R$ 246,50. No oeste do Maranhão, o fazendeiro está tendo de aceitar pelo boi R$ 272 e pela vaca R$ 258. No Rio de Janeiro, a fêmea escorregou para R$ 270. No Espírito Santo, a melhor oferta pelo boi é R$ 276 e pela vaca R$ 266. No noroeste do Paraná, a fêmea está sendo negociada a R$ 268. No oeste do Rio Grande do Sul, o macho variou para R$ 11,05 o quilo vivo, o que dá R$ 331,50 por arroba. E em Pelotas, o preço do boi diminuiu para R$ 10,95 o quilo vivo, ou R$ 328,50 por arroba. E o Terra Viva DBO de hoje vai ficando por aqui. Um abraço para todo mundo e até amanhã.